O Pequeno Príncipe é um livro recheado de possibilidades. Exupéry nos apresenta, de certa forma, o seu resumo logo na dedicatória, quando ele diz que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. A Amélia Lacombe acrescenta: o Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente, retornam os sonhos, reaparece a lembrança de questionamentos, desvelam-se incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas recordações, o reencontro homem-menino. Reencontro esse que se torna melhor a cada vez que acontece, pois a cada leitura aumentamos nossa capacidade interpretativa a partir das vivências que tivemos como pessoas adultas, sempre lembrando que o real problema não é crescer, é se esquecer. Mas se esquecer do quê? Das coisas que realmente importam, e é sobre elas que somos levados a refletir ao longo do livro. Há pessoas que dizem que se você sabe explicar algo complicado para uma criança, você realmente sabe a respeito disso. E é exatamente o que o Antoine faz. O autoconhecimento dele é algo lindo, porque o livro, na verdade, é uma grande reflexão a respeito da sua própria vida e mundo. E ele não se preocupa em omitir ou amenizar pontos que são desconfortáveis, como os erros que ele cometeu ao longo da vida. Tanto que no capítulo 4, ele se expressa verdadeiramente a respeito disso. Não gosto que leiam o meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. O aviador se apresenta, nos conta um pouco sobre adaptação social, como ele foi deixando de fazer as coisas que ele gostava e até mesmo de falar sobre essas coisas. Resumidamente, como foi que ele se tornou como as pessoas grandes. Embora ele tenha sido desencorajado dos seus desenhos quando criança, acabou se encontrando em uma profissão. Ele vai dizer que quando ele foi contar para o Pequeno Príncipe que ele apresentou o seu avião e foi falar que ele voava, ele estava orgulhoso por lhe dizer que ele voava. Um pouco mais pra frente, quando o príncipezinho está falando que também veio do céu, refletindo sobre o quão pequeno é o seu planeta de origem, ele acrescenta que quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Às vezes, mudar a rota é algo positivo e pode ser até necessário. O Pequeno Príncipe, ainda sem ter sido podado socialmente, aparece explodindo em autenticidade e sinapses, pronto para aprender qualquer coisa sem se importar em ser parecido com os outros, mantendo firmemente as suas críticas e não sucumbindo à aceitação ou à cópia do comportamento que é por ele criticado. O terceiro personagem que aparece no livro é um astrônomo turco. Ele aparece para mostrar que não importa o quão incrível tenha sido a sua descoberta, as pessoas só irão considerar sua fala se você souber como apresentar essa informação. O que o autor pretende nessa parte é falar sobre como as pessoas grandes não conseguem ir além da sua aparência e se atentar ao que realmente importa. O nosso cérebro tem uma função de pré-julgamento. Ele precisou se desenvolver dessa forma para que conseguíssemos sobreviver e viver em sociedade. Eu seria hipócrita em falar que isso pode parar de acontecer. O que somos capazes de fazer é refletir acerca dos nossos comportamentos e sentimentos e não agir de acordo com eles. Como comunicadora, sabendo desse funcionamento, vou, é claro, fazer uso dele para transmitir o que eu preciso, mas como ouvinte e observadora, posso escolher usar essas habilidades exclusivamente humanas de pensar sobre os pensamentos e sentimentos para ir além dessas primeiras aparências. Eu reformularia essa parte então para uma crítica sobre o quanto as pessoas estão
desinteressadas em se empenhar para ouvir o que o outro tem a dizer. Os baobás, os pequenos problemas que, se não forem tratados regularmente, podem tomar todo o planeta. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Não é suficiente saber da sua existência ou a teoria de como resolver esses problemas, mas é necessário desenvolver a disciplina de encarar e resolver quando eles são pequenos, para que não se torne uma tarefa pesada e custosa com o tempo. A mesma coisa para os vulcões, que para o Pequeno Príncipe eram até cômodos, porque ajudava a esquentar o café da manhã. Mas, como ele sempre dizia, nunca se sabe. Resolveu também o instinto. Se são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. O capítulo 7 nos apresenta o desconforto que é ser humano. O quanto pode ser desconfortável lidar com a nossa emocionalidade que nos é intrínseca, fazendo com que a gente fuja de experiências ou ainda sejamos pegos de surpresa ao ter que lidarmos com a emocionalidade do outro. Conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas e o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Isso faz inchar-se de orgulho, mas ele não é um homem, é um cogumelo. Eu não sabia o que dizer, sentia-me envergonhado, não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas. Essa tentativa de fuga da experienciação da nossa emocionalidade vai aparecer de novo lá no planeta do bêbado. Uma visita curta, em que o príncipezinho sai mergulhado numa profunda tristeza, porque o bêbado permanece preso num ciclo de beber para esquecer que tem vergonha de beber. O relacionamento do príncipezinho com a Rosa é bastante conturbado devido à imaturidade e à falta de experiência dos dois. Assim, o príncipezinho, apesar da sinceridade do seu coração, do seu amor, logo começara a duvidar dela. Levar a sério palavras sem importância, e isso o fez sentir-se muito infeliz. Não soube compreender coisa alguma, deveria tê-lo julgado pelos seus atos, não pelas palavras. O rei aparece sendo uma figura de necessidade, de controle e poder, até mesmo das coisas que não se pode controlar. No entanto, ele tem um olhar bastante adaptativo em relação a isso, a essa situação, uma vez que ele não emite ordens que não possam ser cumpridas e ainda admite que, se isso acontecer, o erro é dele. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares ao teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. Ele ainda fala ao príncipezinho sobre essa autoavaliação que ele faz de si mesmo, quando oferece um cargo de ministro da Justiça, e o príncipezinho diz que não tem ninguém no planeta dele para ser julgado. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se você consegue fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. O vaidoso mora sozinho, ninguém o visita. E quando o príncipezinho aparece por lá, ele implora por admiração. Essa é uma parte interessante do livro, porque o príncipezinho, que jamais desistira de uma pergunta uma vez que tivesse sido feita, foi embora sem a resposta de duas dela, porque o vaidoso só ouve elogios. Ele não tinha perspectiva de ser ouvido e respondido, e muito menos encontrou sentido em continuar no planeta do vaidoso, onde não existia espaço emocional para mais ninguém além dele. Mas só tu moras no teu planeta.
Dá-me esse prazer, admira-me a si mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas de que te serve isso? Entrando no capítulo do empresário, eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. O príncipezinho tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. As crianças apresentam pensamentos concretos. A depender da idade, elas ainda não desenvolveram essa habilidade do abstrato. Então, se nós observarmos as observações dele, elas são imediatas e óbvias. Mas essa é a beleza. O que nós conseguimos, como adultos, ver de abstrato e profundamente reflexivo acerca da obviedade, que não nos damos conta, mas que são escancaradas pelas crianças. Nesse capítulo do empresário, somos levados a questionar o possuir. Somos lembrados de que existe valor em apreciar a beleza e a grandiosidade sem possuí-los. Existe necessidade de alcançar a liberdade cognitiva, de desfrutar das coisas sem a pressão de possuí-las. E se for necessário possuí-las, que o possuir seja útil. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor, que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. Quando passamos ao conceito de utilidade nas relações, fica mais bonito ainda, porque infelizmente é algo que tem se perdido nos dias atuais. É muito proclamada essa importância do cuidar de si, do estar bem para poder ajudar o outro, do se colocar em primeiro lugar, e de fato é muito importante. Mas fazendo uma varredura, qualquer um consegue perceber que as pessoas extrapolaram. O que deveria ser um ato de autocuidado passou a ser puro e simples egoísmo, onde apenas o que eu quero importa e eu não vou gastar o meu tempo para ser útil aos outros. Esse é um ciclo de comportamento extremamente adoecedor. As pessoas que passam a se comportar dessa forma começam a ficar sem propósito de vida. O servir o outro é um propósito primário que faz muitas alterações no nosso cérebro para que a gente alcance, talvez, um propósito de uma realização maior. É muito comum nós ouvirmos relatos de pessoas que sofreram muitos anos com depressão, por exemplo, e passaram a frequentar uma igreja. E conseguem sustentar essa remissão de sintomas por anos a fio sem nunca recair. Um dos principais motivos é que a igreja preza muito pelo princípio do servir o outro. E servir o outro é uma forma de tirar você do centro do mundo, de ficar remoendo sobre você e sobre o que acontece com você e os seus problemas, que é o ponto central das doenças mentais. O príncipezinho continuou sua viagem. E continua também essa questão do tirar o olhar de centramento de si. Ele fala sobre o acendedor de lampiões, que é o único que não lhe parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. O acendedor de lampiões traz um ensinamento muito importante quando ele diz: eu sempre quero descansar, pois a gente pode, ao mesmo tempo, ser fiel e preguiçoso. Ele não estava lá com uma motivação vinda do além para continuar o seu comportamento. É quase que olha, eu não quero estar aqui, mas eu estou aqui porque esse é o meu ofício e eu preciso ser fiel ao meu ofício e a mim mesmo, que aceitei esse compromisso e responsabilidade. O narrador entra no capítulo seguinte ainda falando sobre os acendedores de lampiões, mas falando da grande quantidade de acendedores de lampiões que existiam no planeta Terra. No entanto, logo se corrige. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco espaço na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados uns aos outros,
Como para um comício, facilmente se acomodariam numa praça pública de 30 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Poderíamos agrupar toda a humanidade na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão. Claro, elas julgam ocupar muito espaço. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Entre os homens, a gente também se sente só, disse a serpente. Chegamos à serpente. Depois que o príncipezinho se encontra com a serpente, que ele se depara com a morte, que supostamente resolve todos os enigmas, ele começa a ter alguns sentimentos de homens grandes. Um pouco antes, ele já tinha começado a refletir sobre a efemeridade da sua rosa que ele deixou sozinho. Mas a partir daqui, ele fica bem mais reflexivo e a gente vê que ele já tem uma certa noção de seus atos, de arrependimento do que é a morte. Ainda em busca dos homens, ele se depara com uma flor que diz: vi-os faz muito tempo, mas não pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva, eles não têm raízes. Eles não gostam de raízes. Ao se deparar com um eco, o príncipezinho diz: os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. Essas reflexões das faltas de raiz continua quando ele se depara com um trem. O príncipezinho pergunta ao manobreiro se as pessoas estão com pressa. Para onde estão indo? E o manobrista diz que nós nunca estamos contentes onde estamos. E que ainda as pessoas estão correndo atrás de nada. Elas só estão lá dentro, dormindo, bocejando e talvez até tomando algumas pílulas de água, porque economizamos 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos que se ganha na semana? O que é mais importante ser incluído na nossa rotina do que manter-se curioso, do que estar verdadeiramente presente onde estamos, de sermos observadores, personagens principais da nossa própria vida? Ao que me parece, o príncipe continua crescendo. Ele sai do seu seio nuclear, vamos pensar assim. Ele saiu do seu planeta, que era pequenininho. Tinha ele, os vulcões, a rosa. Aquele era o conhecimento de mundo que ele tinha. Agora ele chegou num lugar amplo, cheio de possibilidades, que fazem ele se questionar muito sobre as certezas que ele tinha. Eu me julgava rico por ter uma flor única e possuo apenas uma rosa comum. Uma rosa e 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando um, talvez, extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grandioso. E, deitado na relva, ele chorou. É nesse momento que chega a raposa, extremamente importante e significativa no livro. O ser de sabedoria, que tá ali para orientar o príncipezinho durante esse momento de desconforto, de conflito emocional que ele tá vivendo. É ela quem vai falar as frases mais célebres do livro. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, compram tudo pronto nas lojas. Mas como não existem loja de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. A raposa ainda vai apresentar reflexões acerca da rotina, que hoje tem sido tão falada numa tentativa de trazer as pessoas
para a realidade, de mostrar que não é sobre quantidade de coisas, de informação, principalmente de novidades, né? Principalmente numa geração mimada dopaminergicamente. Minha vida é monótona e fala um pouco sobre a vida dela. O príncipezinho vai embora e no outro dia ele volta. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu estarei feliz. Às 4, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vem a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. É preciso que haja um ritual. O que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros, uma hora das outras horas. Algo que parece paradoxal, mas que, se adotado na vida, nós conseguimos perceber e sentir exatamente isso que a raposa está falando. Tem uma frase da Anne Whitney que eu gosto muito. Não é maravilhoso como todos os dias podem ser uma aventura? O nosso cérebro adora rotinas. É uma forma de diminuir o nível de ansiedade, estresse, porque nós não estamos em modo de alerta o tempo todo, sem saber o que vai acontecer. Nós estamos preparados e tranquilos, aptos a estar presente. Do célebre, o essencial é invisível aos olhos, temos também: o que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Nessa caminhada em busca por um poço, nos deparamos com a beleza do cuidar, do aviador para com o pequeno príncipe. Ele o carrega no colo enquanto ele dorme e sente a fragilidade do príncipezinho. Ele diz que é preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. É sobre proteger as relações, as pessoas, é se empenhar em uma relação em vez de ficar em busca de muitas outras relações que não são bem cuidadas. Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas num mesmo jardim e não encontram o que procuram. Levantei o balde de água até sua boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. É a dopamina merecida, a dopamina que vem do esforço. A conquista é muito mais do que a conquista. São as histórias que foram vividas ao longo do tempo, do caminho em si, as pessoas que estiveram ao seu lado, que acumularam importâncias infinitas em cada lembrança. Uma lembrança, algo que o príncipezinho se torna logo em seguida. Ele havia marcado o encontro com a serpente. Eu também volto para casa hoje. Depois, tristonho, disse: é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo extraordinário se passava. Apertava nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando num abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. A impotência. Me lembro de um congresso que eu fui. Não era da minha abordagem, era um congresso do humanismo. Eles falavam sobre depressão, sobre o quão desafiador é lidar com esses casos e que às vezes não adianta nós ficarmos tentando intervir logo de cara, sem antes termos a coragem e a humanidade de apenas caminhar em direção ao abismo junto com essa pessoa, para que nós consigamos conhecer ela melhor e de fato ajudar. E que às vezes vai ser necessário até sentar na ponta do abismo junto com essa pessoa e ficar lá olhando para baixo, e aí sim poder oferecer a mão para que ela se levante
e a gente vire e faça o caminho contrário. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola. Tu ficarás contente por ter me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. O aviador foi correndo até que ele conseguisse encontrar o príncipezinho que pediu para que ele não fosse. E o encontrou. Essa parte é linda e é triste. O príncipezinho, já ciente da sua morte, e por favor, não vamos falar aqui de suicídio, vamos pensar numa morte de uma pessoa que está doente ou que já tem uma certa idade e se preparou para que esse momento chegasse. Claro, ela não vai estar completamente estável, mas ela pode sim estar tranquila. E o príncipezinho fica contente quando vê o aviador, mesmo tendo pedido para que ele não fosse. Ele segura sua mão, mas dentro de um sentimento ambíguo, se preocupa de novo, mas não com ele que estava morrendo, com o aviador. E disse: fizeste mal, tu sofrerá. Eu parecerei estar morto, e isso não será verdade. Tu compreendes que é muito longe e eu não posso carregar esse corpo. É muito pesado. Eu não vou me dar o luxo de explicar essa parte e dizer para vocês que é vindo da psicologia ou da ciência, porque tem coisas que vão muito além. E nós precisamos aceitar que nós não podemos explicar tudo. E agora, já se passaram 6 anos. Agora me conformei um pouco, mas não completamente. Tombou devagarinho, como se tomba uma árvore. Essa é para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo.